J1 está chegando, agora 12:02. Obrigado pela companhia. A gente agradece também, claro, a sua audiência de sempre. Hoje no J1 nós vamos falar sobre a situação que romeiros estão enfrentando em Cristalina. O ônibus que eles estavam foi parado pela PRF e como o veículo estava com a documentação atrasada, ninguém pôde seguir viagem. Os detalhes sobre isso eu te conto daqui a pouco. E na edição desta terça-feira, dia 29 de janeiro, a gente mostra também. A polícia já está investigando as causas do acidente envolvendo um ônibus em Goiânia. 2 pessoas morreram. Policiais da Rotam ficam gravemente feridos após acidente na BR-040. Justiça Federal torna Carlinhos Cachoeira réu em 2 processos por lavagem de dinheiro. E a gente vai falar sobre parto. É a segunda reportagem da série Nasce uma Mãe. É agora no J1. Liga pra mim. Ótima tarde para você. A Polícia Rodoviária Federal parou um ônibus de excursão de romeiros e descobriu que o veículo não pode fazer o transporte de passageiros por irregularidade na documentação. 50 pessoas aguardam seguir viagem de 8 dias por roteiros religiosos. A abordagem foi nesse posto da PRF em Cristalina. Os policiais perceberam a irregularidade do veículo e, para a segurança dos romeiros, a viagem precisou ser interrompida. Os 50 passageiros desse ônibus tiveram que passar a noite em um hotel da cidade. A excursão religiosa saiu de Araguarina, no Tocantins, no domingo, por volta das 9 da noite. No roteiro, Aparecida do Norte, em São Paulo, e Trindade, em Goiás. Nós tentamos gravar entrevista com os passageiros, mas ninguém quis conversar com a nossa equipe. Segundo a responsável pela empresa, a viagem estava programada para ser realizada em 8 dias. A excursão só foi interrompida durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, que nos informou que esse mesmo ônibus foi autuado no ano passado por irregularidades. O último licenciamento dele foi no ano de 2016, então 2017, 2018, 2019, ele não conseguiu licenciamento, porque ele tem 3 bloqueios judiciais na justiça, então ele não consegue licenciar. E por isso ele está realizando um transporte clandestino. Ainda segundo a PRF, os passageiros ficaram surpresos ao serem impedidos de seguir viagem. O ônibus vai ficar retido até a empresa regularizar o licenciamento. Os passageiros ficaram surpresos, né? Porque o ônibus é um ônibus relativamente novo, um ônibus confortável, devem ter pagado um valor bem alto, porque a viagem é muito longa, e aí eles se deparam e descobrem que a viagem é uma viagem clandestina. A empresa vai ter que arcar com essas despesas de estadia, de alimentação e outro ônibus para eles continuarem a viagem. Nós não conseguimos contato com a empresa responsável pelo ônibus. A gente fala agora do acidente com o ônibus que fazia a rota Maranhão-São Paulo e perdeu o controle na BR-153 em Goiânia. 2 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. A polícia ouviu 34 passageiros e os 2 motoristas. O repórter Honório Jacometo mostra agora como estão as investigações desse caso. Os auditores fiscais do trabalho descobriram que o ônibus que saiu do Maranhão era todo irregular. O tacógrafo, o instrumento que marca a velocidade do veículo e o tempo em que ele ficou parado, está vencido desde 2015. Os motoristas que dirigiam o ônibus não eram funcionários da empresa e, por isso, não passaram pelo exame toxicológico. O motorista freelancer, ele pega o veículo, ele não sabe do histórico desse veículo, se os freios desse veículo foram checados, a última revisão. Para o passageiro e para o trabalhador que dirige esse ônibus é uma loteria. A Polícia Civil montou uma força-tarefa e passou a segunda-feira ouvindo passageiros. Quando a gente conseguiu voltar a si, deu para perceber a janela em cima e a gente saiu pela janela. 2 motoristas dirigiam o ônibus que saiu de São Mateus, no Maranhão, e tinha como destino São Paulo. Logo após o acidente, um dos motoristas falou com a nossa equipe. Mas você estava dirigindo o ônibus? Não, eu estava dormindo no momento. Estava dormindo? Foi um colega seu? Foi. Vocês estavam correndo? Não, 60 km não dá para correr. Os passageiros contaram que o outro motorista que dirigia o ônibus na hora do acidente se feriu bastante, estava ensanguentado e foi levado pelas equipes de socorro até um hospital para receber atendimento. Por esse motivo, ele ainda não havia sido localizado pela polícia para prestar depoimento. No fim da tarde, equipes da delegacia localizaram o motorista Samuel Alves de Oliveira,
de 47 anos. Esperei que chegasse os corpos de bombeiros, então veio na minha mente, saia livre do seu flagrante. A delegada que investiga o caso entende que Samuel não teve a intenção de provocar as mortes e, por isso, deve responder por homicídio culposo. O dono do ônibus e a empresa que vendeu as passagens também serão investigados. É um fato que poderia ter sido evitado se não fosse tanto a ganância por parte da empresa em ganhar esse dinheiro, quanto até das próprias vítimas que também querendo oferir uma vantagem, que era uma passagem mais barata. A Adonias Turismo, que fretou o ônibus, disse que foi informada que o veículo tinha seguro para passageiros e bagagem, mas não teve acesso à documentação. Nós conseguimos falar com o dono do ônibus, Antônio Silva, mas ele ainda não respondeu aos nossos questionamentos. E 2 policiais da Rotam ficaram gravemente feridos depois de se envolverem em um acidente na BR-040 aqui em Lusiânia. O acidente foi nesse trecho da BR-040, sentido Lusiânia-Brasília, num horário de grande movimento. A viatura da Rotam estava seguindo para uma ocorrência em Valparaíso quando foi surpreendida por um carro. Para não bater nesse veículo, que estaria com 2 crianças e mais 2 adultos, perdeu o controle e capotou várias vezes. Segundo informações, a viatura, ao capotar, foram jogadas para fora da viatura. Um longo congestionamento se formou na rodovia. Muitos curiosos buscando saber o que tinha acontecido. Na viatura estavam 4 policiais. 2 foram atendidos no local do acidente com ferimentos leves. Os outros 2 foram levados para a UPA de Lusiânia, depois transferidos para o Hospital de Base de Brasília em estado grave. Os 2 policiais continuam internados no Hospital de Base em Brasília. Um deles passou por cirurgia e está estável. O outro estava aguardando ficar estável para também ser operado. Outro assunto agora, a Justiça Federal tornou o bicheiro Carlinhos Cachoeira réu em 2 processos por lavagem de dinheiro. A ex-mulher de Cachoeira, Andréia Aprígio de Souza, e o irmão dela, Adriano Aprígio de Souza, também viraram réus. As investigações do Ministério Público Federal mostraram que Cachoeira usou os 2 parentes como laranjas para o registro de pelo menos 58 imóveis no Brasil e também nos Estados Unidos. Também consta na declaração de imposto de renda de Andréia a compra de um avião por R$140 mil. A Justiça Federal já decretou o sequestro dos bens. Na outra denúncia, o MPF acusa Cachoeira e o contador Giovanni Pereira da Silva de exploração ilegal de jogos de azar e sonegação fiscal. As 2 denúncias são desdobramentos da Operação Monte Carlo, deflagrada em 2012. Cachoeira já cumpre pena em regime semiaberto, condenado por fraudes na Loteria do Rio de Janeiro. É inocente e que a denúncia traz fatos antigos, já de conhecimento do Ministério Público Federal. Nós tentamos falar por telefone com Giovanni, mas as ligações não foram atendidas. Nós não conseguimos contato com a defesa de Andréia e também de Adriano. Outro assunto agora no DF, a polícia prendeu uma quadrilha que invadia e vendia terras públicas em Planaltina, lá no Distrito Federal. Uma cidade surge lá embaixo. É chamada de Nova Planaltina. Essa invasão fica na área de proteção ambiental São Bartolomeu. Os barracos ocupam um terreno de 500 mil metros quadrados. Foi aqui que as polícias civil e militar e a AGFIS fizeram uma operação de combate à invasão de terras. 19 pessoas foram presas, entre elas 3 líderes comunitários que, segundo a polícia, comandavam o esquema. Eles vão responder por associação criminosa, ocupação irregular do solo, dano ambiental, extorsão e estelionato. As investigações mostram que os líderes comunitários atraíam os compradores com a falsa promessa de que a invasão ia ser regularizada. Só que ali é uma unidade de proteção ambiental. Depois, os líderes comunitários vendiam os terrenos com valores parcelados. Quem atrasava ou não pagava alguma prestação era ameaçado por traficantes que, segundo a polícia, faziam parte do grupo. Esses traficantes ateavam fogo nos barracos, extorquiam mais dinheiro das famílias e expulsavam as pessoas de lá.
Além de Planaltina, teve a operação de combate à invasão de terras no Paranoá, onde cerca de 100 barracos foram construídos. Eles são muito bem organizados, com planos para futuras invasões, mas nós conseguimos já inibir essas futuras invasões por esse grupo criminoso. A GEFIS afirma que está monitorando ao todo 8 regiões com invasões consideradas críticas. Além de Planaltina, Estrutural, Paranoá, Varjão, São Sebastião, Riacho Fundo, Samambaia e Taguatinga. Vamos falar agora sobre a situação dos servidores públicos que até hoje não receberam os salários de dezembro e também sobre as contas do governo do estado. O governador Ronaldo Caiado anunciou benefícios para os servidores estaduais, principalmente para os da educação. E os professores fizeram nova assembleia para discutir o salário atrasado de dezembro. A concentração foi em frente ao Palácio Pedro Ludovico. Na pauta da Assembleia, o pagamento do salário atrasado. A secretária foi somando e está buscando já dizer que já vai começar a pagar dezembro. Isso para nós é muito importante. Nesse valor está incluso 13º de quem ganha em dezembro, está incluso o bônus, está incluso o auxílio alimentação de dezembro. Durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado anunciou benefícios para os servidores estaduais, principalmente na área da educação, como a volta do Vale-Refeição para quem ganha até R$5.000 por mês e a equiparação dos salários dos professores temporários e efetivos. Os projetos ainda precisam ser aprovados pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Caiado anunciou ainda um projeto de lei acabando com os soldados de terceira classe da Polícia Militar e também com os cargos de agentes e escrivães da Polícia Civil que recebem R$1.500. Para que essas categorias sejam extintas e, como tal, possamos dar a eles um salário digno, compatível com o trabalho que eles exercem. A Secretaria de Educação do Estado não confirmou a informação da presidente do Sintego de que o Estado já irá iniciar o pagamento do salário de dezembro para os professores. E os deputados aprovaram ontem o orçamento e a reforma administrativa do governo do estado. A reforma administrativa passou com folga pela segunda e última votação. O projeto mudou nomes de secretarias, como a da Fazenda, que passa a se chamar Secretaria da Economia, extinguiu 5 secretarias extraordinárias e criou 5 novas, como a da Agricultura. A proposta também cortou cargos comissionados. Trará uma economia de aproximadamente 1.200.000 ao ano. Também foi aprovada a lei que tira do estado de Goiás a responsabilidade pelos encargos trabalhistas dos funcionários da CELG a partir de 2012. É que esse foi o ano de privatização da empresa, que passou a ser controlada pela Eletrobras e em 2015 foi vendida para a Enel. Os deputados também aprovaram em segunda e última votação a lei orçamentária de 2019. O projeto prevê uma arrecadação de 20 bilhões de reais e uma despesa de 26 bilhões, ou seja, a conta não fecha. O déficit estimado é de 6 bilhões de reais. O governo diz que vai tentar diminuir esse rombo ao longo do ano. Pela primeira vez nos últimos anos, nós teremos um orçamento que reflete a realidade, evidenciando esse descompasso de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Thales Barreto, deputado mais atuante no papel de oposição ao governo, manteve as críticas aos projetos. Matérias estão sendo encaminhadas aqui para casa, o que a gente está vendo é que não teve um estudo prévio, a gente está vendo um governo que está tomando medidas a toque de caixa. Ontem foi a última sessão em plenário com deputados eleitos em 2014. Agora a Assembleia se prepara para receber a nova legislatura dos candidatos escolhidos pelo povo no ano passado. Na próxima sexta-feira, eles vão tomar posse com um grande índice de renovação. Quase a metade dos deputados que vão assumir os cargos é formada por novatos. Nós avançamos muito nessa 18ª legislatura em alguns pontos que eram muito importantes. Claro que o Poder Legislativo ele precisa estar se aprimorando, estar avançando cada vez mais a cada legislatura. E esperamos que assim seja também a partir da 19ª. Meio-dia e 17, agora está na hora da sua participação ao vivo aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, o 98442-4000. Pode mandar o seu recado aqui para a gente, ó. Valdemar Oliveira, de Lusiânia. Venho reclamar da Ponte dos Americanos, está um lixo. Há algum tempo o povo reclamou, eles foram lá e só colocaram paus que estavam faltando. Agora está pior que antes. Valeu aí pela mensagem
Valdemar Oliveira, lá do setor Americanos, aqui fica na área rural aqui de Lusiânia, né? Cleidson Freitas, também de Lusiânia, moro no São Caetano, gostaria que algum responsável olhasse para o descaso em relação aos pedestres. Ao lado do posto de saúde do São Caetano está cheio de sucata e os pedestres têm que passar no meio da pista, né? Porque não tem passagem. Valeu, Cleidson Freitas, aqui de Lusiânia, com a reclamação dele em relação a esse problema, a essa sucata que, segundo ele, está jogado lá no bairro, né? Lucineide, também de Lusiânia, sou do Jardim Marília. Eu só quero deixar uma observação sobre a iluminação pública, que está cada vez mais cara. Sendo que o consumo todo mês é o mesmo, pagamos pelos postes que ficam acesos durante o dia. Está aí a pergunta da Lucineide em relação a esse problema do valor da tarifa de iluminação pública. Você pode fazer o mesmo de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília. É só mandar a sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp 98442-4000. E veja a seguir as vagas de emprego da região, e a gente fala também que no DF os hospitais estão ampliando a cobertura para tratamento de HIV. Agora é 12h18, voltamos em instantes. Voltamos com o J1 e a gente mostra isso aí, olha só. Dá só uma olhada, esse buraco está tirando o sossego do motorista que precisa passar ali pela rua Sebastião Carneiro de Mendonça, no bairro Alto das Caraíbas, aqui em Lusiânia. Os moradores até colocaram uma espécie de cadeira ali no buraco, né, para sinalizar, para nenhum motorista cair ali e acabar tendo prejuízos. A gente entrou em contato com a prefeitura, que nos informou que esse buraco aí é de responsabilidade da Saneago. Entramos em contato então com a assessoria de imprensa da Saneago e fomos informados de que uma equipe da empresa irá hoje a esse local para recolocar a tampa desse bueiro que foi levado pela chuva. A gente, claro, continua acompanhando, e se isso não acontecer, eu peço para que os moradores mandem foto aqui para a gente. E olha só, a gente fala agora sobre oportunidade de emprego. O Cine de Formosa está disponibilizando 80 vagas. Entre essas vagas aí, tem a de bombeiro civil com salário de R$ 2.100. Também estão disponíveis vagas de emprego em Cidade Ocidental, são 24 oportunidades de emprego na cidade, né? Por lá tem também a vaga de zelador com salário de R$ 1.200. Os interessados devem se cadastrar no site do Cine, né? Tá aparecendo aí na sua tela, ó, www.trabalhabrasil.com.br. Vou repetir para você anotar, www.trabalhabrasil.com.br. Durante toda a semana a gente vai continuar divulgando aqui no J1 as vagas de emprego como essas para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Boa sorte! Outro assunto agora, o Hospital Universitário de Brasília começou a oferecer um medicamento contra o HIV. Antes, só o hospital da Asa Sul que dava o tratamento aos grupos de risco. Uma nova forma de prevenção. Um medicamento que evita que a pessoa pegue o HIV. Este homem foi um dos primeiros pacientes a receber o remédio, que está sendo oferecido no Hospital Universitário, o HUB. Eu fui primeiro no hospital dia, me informaram que aqui estaria fazendo o tratamento, iniciando, né? O PrEP é uma maneira de a gente se proteger. A profilaxia pré-exposição ao HIV, ou PrEP, é um antirretroviral. Ele inibe uma enzima que o vírus usa para se multiplicar, fazendo com que ele não consiga contaminar a pessoa. Se o paciente tomar um comprimido todos os dias, a eficiência é de 95%. O medicamento é oferecido apenas a grupos mais vulneráveis. Homens que fazem sexo com outros homens, transexuais e profissionais do sexo. E, em alguns casos, para quem tem parceiro com HIV. Primeiro, a pessoa faz um teste rápido para confirmar que não tem o vírus. Passa por uma consulta detalhada. E aí, se for considerada vulnerável, pega o remédio. Depois, faz um acompanhamento. É uma nova forma de prevenção do HIV que vem a somar com as que já existiam anteriormente, como o preservativo e a profilaxia após exposição. Ainda não foram divulgados os números do ano passado, mas tem aumentado aqui no DF os casos de HIV, quando a pessoa tem o vírus no organismo, mas ele está silencioso, não se manifestou. Em 2015 foram 635 notificações, em 2016 641 e em 2017 645. Por outro lado, os casos de AIDS caíram, que é quando o vírus apareceu, está em um estágio mais avançado e já deixou o organismo vulnerável a diversas doenças. Foram 409 em 2015, 347 em 2016 e 334 em 2017. Quase 8 a cada 10 pessoas com AIDS são homens. A faixa etária com mais casos é entre 25 e 39 anos.
E a AIDS matou 105 pessoas no DF em 2017. É mais uma ferramenta de prevenção, né? É uma opção a mais ao preservativo, né? Mas o ideal é que se entenda que é necessário fazer a prevenção combinada, o uso tanto da PrEP como do preservativo, né? 12h25 aqui no J1, você participa ao vivo com a gente, mandando a sua sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Você de qualquer cidade aqui da região, aqui do entorno de Brasília, pode mandar vídeo, mandar foto pra gente, que a gente mostra aqui no J1. Recado da Carla de Lusiânia, queria denunciar um prédio abandonado há anos. Aqui é abrigo de bandido, né? Fica na rua Bauru, quadra 6, lote 3, no setor de Chácaras Marajoaras, no Jardim IP. Valeu, Carla, pela mensagem. Outro recado que chegou pra gente foi o recado da Elaine, de Cidade Ocidental. A unidade de saúde do Parque Estrela d'Alva 3 também está pronta e sem funcionamento. O problema é que acontece muito aqui na região, né? Obras do poder público, obras do governo prontas praticamente, só que sem atender a população. Valeu, Elaine, pela mensagem. Outro recado aqui do Pedro de Lusiânia, sou do setor leste e quero aqui manifestar minha indignação com um pouco caso do governo de Goiás sobre o atendimento do VaptVupt de Lusiânia. Sem funcionários, filas enormes e uma espera de até 4 horas para ser atendido. Absurdo o que estão fazendo com a população. Tá aí a bronca do Pedro aqui de Lusiânia em relação ao atendimento lá no VaptVupt. Valeu, Pedro. Tem mais uma mensagem? Recado agora da Sueli, também de Lusiânia. Estou à procura do cachorrinho dos meus filhos. Ele é filhote e sumiu próximo à igreja Nossa Senhora Aparecida, no setor Fumal. Se alguém souber, pode ligar no 99350-8963. A Sueli mandou uma foto pra gente, vamos dar uma olhada. Esse é o cachorrinho que desapareceu, é um filhotinho, né? Se você tiver visto ele por aí, pode ligar também aqui na nossa redação, no 3622-1600, que a gente passa o contato, então, da Sueli. E acompanhe depois dos comerciais a segunda reportagem da série Nasce uma Mãe e os riscos do consumo de açúcar em excesso. Agora, 12h27, voltamos daqui a pouco.